Indiscutivelmente, se você for ver, nós estamos falando de mais de 2 milhões de reais em equipamentos que nós vamos modernizar o parque tecnológico. Dou ênfase, todos os equipamentos muito importantes, mas dou ênfase ao tomógrafo. Só para você ter uma noção, a gente vai ter a aquisição de um tomógrafo de 16 canais. O nosso tomógrafo era um tomógrafo de 2 canais, das quais, quando o mesmo apresentava defeito, a gente tinha dificuldade até para consertá-lo, porque as peças já são muito obsoletas. Então a gente vai ter um tomógrafo de ponta que vai dar uma melhor qualidade no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Como eu disse, o tomógrafo é só um exemplo, mas a gente conseguiu camas elétricas, cama para obeso, mesas elétricas cirúrgicas, enfim. A gente conseguiu um quantitativo de mais de 50 itens para o hospital. E uma grande vantagem é que o Estado vai comprar, é uma ata do governo do Estado, e vai nos entregar. Então a gente não vai ter nem que ter o trâmite administrativo da compra. Então é literalmente receber e colocar para usar. Você falou que fez esse pedido já no finalzinho do ano passado, que estava quase no final, vou pagar das luzes, exatamente. E a cidade foi contemplada agora. Exatamente, foi num sábado à noite, no penúltimo sábado do ano, que nós tínhamos até segunda-feira, 7 horas da manhã, para entregar a lista com esse pedido. E isso eu recebi essa ligação no sábado à noite do Departamento Regional de Saúde. Trabalhamos sábado à noite mesmo, na segunda-feira, no domingo de manhã, domingo meio-dia, a lista já tinha sido entregue e felizmente fomos contemplados. Secretário, maravilha. Com relação ao Covid, que o Hospital Municipal aumenta a capacidade de atendimento até por conta dessa situação, né? Isso, exatamente. Como eu divulguei agora há pouco, nós vamos ampliar a capacidade de leitos, nós vamos ampliar mais 20 leitos de enfermaria, que, claro, 10 enfermaria e 10 que, se for necessário, se transformarão em unidade de terapia intensiva, mas estamos ampliando 20 leitos para o apoio ao Covid. O número de pessoas que têm procurado é pessoas com síndrome gripal, pessoas com Covid mesmo? Como que... Hoje nós estamos tendo o seguinte, do quantitativo de testes que a gente faz, a gente tem um índice de 60% positivo, 40% negativo. Então hoje nós já temos um maior índice de pacientes com Covid do que com síndrome gripal. É como o prefeito disse, que apenas abrindo as unidades de atendimento 24 horas vai poder minimizar a situação que é atendida hoje no municipal e também lá no PA do Zanaga, né? Isso. Uma das coisas que está no projeto do governo e que nós estamos nos esforçando é que para esse ano a gente já consiga inaugurar a primeira unidade de pronto atendimento, que será a unidade da Silos. Estamos trabalhando para isso e esperamos que este ano a gente entregue essa unidade para a população americanense. Qual que é a orientação, secretário, da população nesse momento em que aumenta o número de pessoas com síndrome gripal ou com Covid? Que orientação o senhor passaria à comunidade americanense? Cumprir as medidas sanitárias, evitar aglomerações, usar máscara, medidas higiênicas de usar álcool em gel, higienização de mãos e, claro, quem não completou o reforço ou o ciclo completo da vacina, que procurem a unidade mais próxima e se vacinem, porque o que a vacina tem mostrado é que as pessoas que contraem Covid e que já estão vacinadas, os eventos adversos são menores. O número de pessoas hoje que ocupam os leitos de hospital, precisando até de ficar em observação, são aquelas que já tomaram as doses ou aquelas que ainda não tomaram? Nós temos aproximadamente 60% de pessoas que ou não vacinaram ou não completaram o ciclo. Certo? Ou seja, quando eu digo não completaram o ciclo, tomaram a primeira dose, mas não tomaram a segunda dose. Certo? Hoje, o retorno nas aulas, o senhor defende o retorno nas salas de aula, secretário? Ou, na verdade, é como eu digo, o Covid é um dia de cada vez, né? Eu acho que a gente vai ter que estar analisando a situação epidemiológica. Confesso que é um tema, digamos assim, bem delicado, que não é só a questão do secretário de saúde. Eu acho que é o Comitê Covid, assim como o Comitê de Contingência do Estado, que tem que deliberar. E por que eu digo que eles têm que deliberar? Porque eles têm muito mais pesquisadores, muito mais cientistas, têm condição, inclusive, de traçar um panorama epidemiológico que nós, municípios, não temos. Então, o que a gente tem feito desde o início é seguir o Plano de São Paulo, e as determinações do Plano de São Paulo a gente tem cumprido no município de Americana. Secretário, por atendimento nos bairros, né? Tem ali o Gramado, tem o posto em frente ao cemitério do Gramado, tem o posto do Matiense e também o posto do Ipiranga. Uhum. Esses postos estão, para quem passa na frente, em tese prontos para funcionar. Sim. O que está faltando?
O posto do Gramado, a gente está fazendo a aquisição do balcão, né, para colocar na recepção, e ele nos próximos dias a gente já vai ter concluído e vai ser inaugurado. O Matienzo, a reforma inicial não previa a cobertura e entregar, tanto que está pronta a reforma inicial, mas entregar um prédio daquele sem uma cobertura é inviável do ponto de vista da população, deixar a população chuva, sol, enfim. Então a gente vai ter que fazer uma cobertura e para isso estamos vendo os trâmites administrativos. E qual foi o outro, você perguntou? O posto do Ipiranga. O do Ipiranga, a gente teve um problema que foi furtado as fiações e nós já estamos providenciando a compra para poder colocá-lo em atividade. Existem outros postos que estão com reforma já em andamento para ser Na verdade, disponibilizado? existem 2 postos que vão ser, na verdade, construídos, né? Que foi o que o deputado Macris conseguiu a verba, né? Que foi o do Liberdade e o do Zanaga. Esses vão ser literalmente construídos e seguindo a planta do governo do estado. Foi um recurso, se eu não me engano, de R$860 mil para cada unidade. Já vem um projeto arquitetônico. O que a gente vai fazer é simplesmente licitar e construí-los. Mas serão 2 aquisições, Liberdade e Zanaga. Com o funcionamento dessas unidades, né, aí desafoga também o atendimento. Sim, a tendência é a gente exatamente descentralizar mais nas unidades, ampliar o UPA Silos e, consequentemente, isso vai refletir sim no hospital municipal. O atendimento ainda, o funcionamento desses postos acontece nesse primeiro semestre ainda ou não tem previsão? Eu acho que os 2 primeiros, porque até licitar, construir, não acredito que constrói no primeiro semestre. Agora os demais, os outros 3 que eu te falei, com certeza. Gramado, nos próximos dias, ele vai estar sendo aberto. O Ipiranga, comprar a fiação e instalar. Agora, o Matienzo é que eu ainda não consigo te dar a provisão, porque como eu vou precisar fazer a cobertura, vai ter que ser um procedimento licitatório. Vai ter funcionários para operar nesses postos? A gente vai fazer. Será necessário abrir Claro. um concurso público? A gestão está se, terceirizado? a gestão tá se organizando para que a partir do segundo semestre tenha um concurso público, mas a Secretaria de Saúde vai lançar um processo seletivo. O senhor estima aproximadamente quantas pessoas que sejam contratadas? O processo seletivo eu estimo aproximadamente 80 pessoas. Mais alguma novidade, secretário? Eu sei que é a pasta que mais tem novidade ou mais problema, né? Não, na verdade eu acho que um dos grandes ganhos que foi a aquisição do consórcio, ontem eu estava levantando os dados, nós estamos ofertando mais de 1.200 consultas mês. Para o mês de fevereiro nós estamos ofertando consultas com urologista, neurologista, psiquiatra, dermatologista, oftalmologista, proctologista. Então eram especialistas que até então, cardiologistas que nós não tínhamos nas unidades e que agora nós estamos ofertando para a população de Americana. Essas consultas que estão sendo ofertadas já é para as pessoas já cadastradas? Isso, exatamente. Todas via regulação, que estão sendo feitas as ligações e estão chamando de acordo com a necessidade e com a fila que tem na regulação. Qual a especialidade com maior demanda aí para o atendimento? Oftalmologia e dermatologia. Eram as nossas maiores filas. Quantas pessoas estão no aguardo, secretário? Agora, porque o que acontece? Como já tem 3 meses que a gente oferta, aí esse número... Porque também é o seguinte, como as filas daqui, a gente costuma dizer que a fila daqui era uma fila que, como não existia oferta, ela estava lá e ninguém nunca mexeu. Como agora a gente está ligando para as pessoas, o que acontece? Essa fila ela tende a diminuir. Por quê? Porque estamos falando de filas que são de 5, 6 anos. Então, algumas dessas pessoas já conseguiram consulta, ou já fizeram procedimento particular ou em outra cidade, então, consequentemente, a tendência é que essa fila enxugue. O número atualizado eu tinha que ver com a regulação, porque já enxugou bastante. E continua, então. Não há divulgação porque a chamada para esse público é das pessoas já cadastradas. Sim, então, Secretaria de Saúde só pode trabalhar com regulação. Então, não é ordem de chegada simplesmente. Você tem todo um critério de regulação, as pessoas que já estão cadastradas, enfim, e estas pessoas recebem as ligações e, de acordo, claro, com a disponibilidade da pessoa, se precisa ou não, aí a gente encaixa. Mas tudo com critério regulatório. Hoje a terceirizada do pronto-socorro Luiz da Mota Tebaldi está contento da secretaria? De qual? A terceirizada. Particularmente não temos tido grandes problemas. O que a gente tem tido, e que na verdade isso que eu acho que é um fenômeno nacional, são a ausência de profissionais, mas porque tem testado positivo, e isso na verdade é um fenômeno nacional, mas não tenho tido problema com eles não.